Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como trabalhar com layout de borda ou border layout. Eu estou aqui com a documentação do Java aberta na página da Oracle e logo quando a gente acessa ele já mostra uma figurinha do funcionamento do border layout com um exemplo. O que o border layout faz? Ele separa a nossa janela em 5 grandes áreas, tá? E organiza os elementos grudados nas bordas. Então, quando eu vou redimensionar a minha janela, os elementos continuam grudados às bordas. Esse exemplo da janela, se vocês clicarem nesse botãozinho aqui, a gente consegue baixar e executar o teste. Aqui eu tenho o mesmo exemplo, então, lá da página da Oracle. E olha o que acontece quando eu redimensiono a minha janela. Os elementos esses também são redimensionados e eles ocupam o espaço de acordo com o tamanho da janela. O que é importante salientar quando a gente trabalha com layout de borda? Até agora a gente vinha trabalhando com o layout sem layouts nas nossas aplicações. O que isso significa? Que ele pega todas as configurações de tamanho do próprio componente. Então a gente setava o tamanho, a gente setava a largura, definia a posição dele na tela. Quando a gente está trabalhando com layout de borda, essas informações são as últimas a serem consultadas. Então, por exemplo, aqui ele está pegando o tamanho mínimo do botão na altura. Mas de largura, quem define a largura desse cara é o border layout. Ele espichou todo o botão de um lado para o outro. A mesma coisa nas laterais e no centro. O componente que fica no centro, ele sempre vai ocupar o maior espaço disponível. Então, se eu redimensionar, ele sempre vai acabar sendo modificado. Ok, mas o que eu posso fazer com o border layout? Eu vou abrir aqui no NetBeans para a gente ver um exemplo de como começar. Eu já tenho um projeto pronto de layouts, vou criar um novo JFrame. Vou jogar alguns botões aqui para dentro, só para a gente visualizar a organização. Vou colocar 5, porque são 5 áreas. E aqui no meu navegador eu vou clicar com o botão direito em cima de JFrame e vou definir o layout para layout de borda. Olha o que ele fez, ele já organizou todos os componentes dentro do grid. Vou executar para a gente ver como é que ficou. Basicamente a mesma coisa do exemplo disponível na página da Oracle. Ok, mas eu não preciso usar todos os elementos, eu não preciso utilizar todas as 5 áreas, eu uso somente as que eu quiser. Então, por exemplo, eu quero usar só essa lateral e eu não quero o JButton 4, vou arrancar ele fora aqui. Apaguei. O que acontece? Quando não tem alguma das áreas, por default, a área central, que é o botão 1, vai incorporar dentro dele esse espaço. Então, vou executar aqui de novo para a gente visualizar isso. Notem que o botão do meio agora ele ocupa todo o espaço da lateral direita que antes era ocupado pelo botão 4. A mesma coisa vai acontecer se eu remover o botão 5. Se eu remover o botão 2 ou o botão 3, notem que a divisória aqui ela passa pelo botão 5 e pelo botão 1. Então o botão 5 e o botão 1 vão ocupar o espaço do botão 3. Eu vou arrancar o 3 fora aqui.
e aí ele espichou e grudou na borda tanto o botão 5 quanto o botão 1. Eu vou executar de novo. Ok, funcionando. Mas uma aplicação prática disso, o que seria? Eu vou criar um novo JFrame e vou mostrar, por exemplo, um exercício que foi feito há algum tempo atrás sobre Notepad. Para o Notepad, o que a gente tinha utilizado aquela vez? Simplesmente uma barra de menus. Eu já vou customizar ela aqui. Vou definir os nomes. Vou adicionar elementos dentro deles. Itens de menu. Só clico em cima e aperto F2. JMenu item. Abrir. Salvar e fechar. Agora eu vou renomear eles na interface, clico em cima, aperto F2, arquivo, ajuda, abrir, salvar e fechar. Para fazer esse exercício, nós utilizamos também uma área de texto. Simplesmente jogo ela aqui no meio. Se eu executar, a área de texto vai ficar vinculada ao tamanho que eu defini aqui. Eu não estou utilizando nenhum layout. Vamos ver como é que ficou isso. Ficou o menu certinho lá em cima e a minha área de texto ficou desta forma. Agora eu vou definir o layout do meu JFrame para a borda. O que acontece? A minha área de texto sozinha ela não funciona. Ele já é inserido automaticamente dentro de um Scroll Pane para ele fazer a barra de rolagem quando necessário. Eu vou clicar aqui no Scroll Pane e se a gente olhar aqui nas propriedades desse cara, ele deve estar alinhado na posição centralizado. Em algum lugar isso deve estar aqui. Pane. Eu coloquei Box Layout ao invés de Border Layout. Vamos mudar layout de borda. Agora sim, eu clico no Scroll Pane. Procuro nas propriedades. Tem uma guiazinha chamada Layout. A direção dele está Center, descentralizado. Vou executar. E pronto, a minha área de texto, a princípio ele assumiu o tamanho mínimo do campo, mas se eu redimensionar, ele continua vinculado ao tamanho da janela. Deixa eu botar texto aqui para a gente ver que ele vai criar uma barra de scroll dos dois lados. E se eu redimensionar, a barra de scroll também continua funcionando. Então já temos aqui uma utilização prática do nosso Border Layout. Se eu quiser incrementar ainda um pouquinho mais essa interface, eu posso pegar um outro elemento que é a barra de ferramentas. Vou jogar ela aqui dentro. Eu simplesmente cliquei
e joguei para dentro da minha interface. E ele coloca aqui J2Bar. Vamos ver aonde que ele colocou dentro do meu layout de borda esse cara. Ele definiu como first. Na verdade aqui ele tem vários, mas na verdade são sinônimos. Eu normalmente gosto de usar norte, sul, leste e oeste. Eu vou colocar norte, só para mim saber. Esse J2Bar, eu acho que é a primeira vez que eu estou mostrando ele. Ele é uma barrinha de ferramentas igual a essa aqui que tem no NetBeans. Essas barrinhas de ferramentas aqui se chamam J2Bar. A gente consegue movimentar elas de um lado para o outro. Deixa eu botar aqui de volta. Só que para ter alguma coisa, só que eu preciso inserir alguma coisa dentro dela. Eu vou clicar com o botão direito, vou lá na paleta e vou adicionar alguns botões. Então, vou copiar e colar, só para a gente visualizar. Eu vou executar, Shift F6. Pronto. Notem que esse componente ele tem o mesmo comportamento do que está escrito lá, ó, na documentação. Ele ocupa toda a área de cima da minha janela. Ele está maximizado nessa parte de cima. E esse cara eu posso soltar ele daqui, posso puxar ele para os outros cantos. Para cima, para baixo, a lateral, e ele continua amarradinho ali quando eu redimensiono a janela. Ok, pessoal? Do layout de borda, por enquanto é isso. Um abraço.